Para os amantes de Stephen King, hoje vamos falar sobre o livro Conto de Fadas, do maravilhoso Stephen King. A essa altura do campeonato, você já tá com uma rotina de leitura super consistente aí na sua casa, tá? Tem um vídeo aqui no canal sobre o Instituto do Stephen King, que até hoje eu acho que é o meu livro preferido dele. Ai, Fernanda, mas não é It. Ai, não é o Iluminado. Não, eu gosto mesmo do Instituto. Acho um dos melhores livros. Eu lembro que eu li em 2 dias, porque ele é muito bom. E agora eu vou falar do Conto de Fadas, que é um livro que eu não terminei. Oi? Vou falar de um livro que eu não terminei. Vou falar de um livro que eu não terminei e vou explicar o motivo pelo qual eu não terminei. E é um motivo muito nobre, acredite em mim. Hoje eu vou falar sobre o livro Contos de Fadas. Tão bom quanto o Instituto, tão bom quanto todos os outros. Para os amantes de Stephen King, tenho certeza que você vai gostar. Conto de Fadas é um suspense, não é um terror. Muita gente me pergunta, mas esse livro dá medo? Não, não dá medo. O Instituto também não dá medo. Porque às vezes fica com aquela visão do It, do Iluminado, que dá um pouquinho mais de medo. Se bem que eu também não acho que dá medo. Gente, quem que acha que Stephen King dá medo? Dá medo nada. Esse aqui também não dá medo, mas esse dá bem menos medo. Se você tem medo do Iluminado, do It, esse não dá medo nenhum. Então, o Conto de Fadas, ele é uma ficção, ele é um livro de fantasia, que ele vai contar a história do Charlie. O Charlie é um adolescente que a mãe dele faleceu e ele vive com o pai. E um belo dia, ele escuta um pedido de socorro de um vizinho meio assustador. Sabe aquele vizinho que ninguém chega muito perto, que aquela casa é meio escura, aquela casa mais velha, assim, já... Parece até meio aterrorizante. E aí ele escuta um pedido de socorro enquanto ele tá passando de bicicleta na frente da casa do vizinho e pensa, ai meu Deus do céu, será que eu vou, será que eu não vou? E aí ele vai porque o cachorro do vizinho tá latindo muito, que é a Radar. É uma pastora alemã? Uma pastora alemão? Qual será que é? Eu falo uma pastora alemã ou uma pastor alemão? Acho que é uma pastora alemã. Então é um pastor alemão fêmea. Pronto, resolvido. É uma pastora alemão fêmea, que é a Radar, que é o cachorro desse senhor, o senhor Boldit. O senhor Boldit é esse vizinho meio assustador. E ele acaba tendo que ajudar esse senhor porque ele quebra a perna e ele não tem mais ninguém na vida dele. Então o Charlie começa a ir lá ajudar esse senhor. E ele faz uma amizade com ele, o que é uma coisa meio esquisita, porque todas as crianças tinham medo dele. O Charlie mesmo tinha medo dele quando era criança. E agora ele vai descobrir que o senhor Boldit, na verdade, ele não é nada assustador. Muito pelo contrário, apesar de meio rabugento, ele é um cara muito legal. E eu vou contar o primeiro spoiler do livro porque ele já tá na sinopse. Então, se você não gosta de saber spoiler nenhum, para esse vídeo agora e vai ler o livro. Mas se você não se importa de ler sinopse, eu não gosto nem de ler a sinopse, gente. Eu sou muito chata. Eu começo o livro sem sequer ler a sinopse. Mas, enfim, está na sinopse que o Sr. Boldit morre. Nossa, e eu fiquei super triste, principalmente porque eu não leio sinopse. Então quando eu cheguei nessa parte do livro eu falei, ai meu Deus, eu não acredito. Eu já não gosto quando as pessoas morrem. Gente, livro que gente morre, que qualquer coisa morre, já me deixa brava, já, porque eu não gosto que ninguém morra. Mas como que eu não imaginei que alguém ia morrer, né? Principalmente porque o Stephen King costuma matar os personagens. Então, como uma boa leitora de Stephen King, eu já deveria ter imaginado, mas não imaginei. Fiquei chateada quando ele morreu, mas ele morre. E aí, quando ele morre, o Charlie encontra uma fita cassete. E, além dele encontrar essa fita cassete, ele fica responsável pelo cachorro, que é a Radar. Mas o cachorro também tá bem velhinho, ela tá super doente. E ele fica responsável pela Radar doente e encontra essa fita cassete falando de um lugar que tem na casa do Sr. Boldit. E aí ele vai até esse lugar e ele descobre um mundo completamente novo. Por isso que é o Conto de Fadas. Ele vai junto com a Radar para esse mundo para encontrar uma coisa que eu não vou contar o quê, num lugar que eu não vou contar qual. Então ele vai lá junto com a Radar. E aí, olha onde que eu parei. Dá pra ver meu marca-página aqui, ó. Dá pra ver? Olha meu marca-página. Parei na metade. Por que que eu parei na metade? Porque eu não falei que a Radar tá doente? Falei, né? E eu tenho um cachorro, que o nome dela é Loba. Tinha um cachorro, que o nome dela é Loba. E eu tava lendo esse livro ano passado, quando eu tava grávida, e a Loba tava muito doente. Olha lá, é capaz de eu chorar nesse vídeo ainda.
Porque a Loba foi o meu cachorro que... Olha lá, eu não consigo. Ai, gente, já faz quase um ano. A Loba foi o cachorro que eu mais me apeguei na vida. E ela foi o primeiro cachorro que foi meu mesmo. Então antes tinha cachorro na minha avó, tinha cachorro na casa do meu marido, que antes era meu namorado, mas a Loba foi o primeiro cachorro meu. E ela acompanhou toda a nossa jornada construindo a casa, ela foi na livraria, ela era aquele cachorro que fica junto o tempo todo. Na época que eu frequentava bares pelo mundo, ela ia junto. Então a Loba era muito, muito parceira. Ela ia comigo pra faculdade. Então, se você me acompanha aqui e me conhece, provavelmente você já viu a Loba em algum momento, porque ela ia comigo pra todos os lugares. Já foi na casa dos outros, já foi pra aula, já foi, enfim, pra todos os lugares. E na época, a Loba tava doente. E aí o cachorro do livro é muito parecido com a Loba, porque o cachorro é um pastor alemão. E a Loba era uma vira-lata, mas a mãe dela era um pastor alemão. Então, ela era muito parecida com o cachorro. E algumas características da Loba eram parecidas com as características do cachorro do livro também. A Loba era, sabe, aquele cachorro super inteligente, assim, que todo mundo falava que só falta falar. E aí é parecida com a Radar, que é o cachorro do livro. E como eu sei da propensão do Stephen King a matar personagens, eu tenho muito medo que o cachorro morra. E quando o Apollo nasceu, que foi ano passado, dia 22 de dezembro, a Loba morreu. No mesmo dia. Se eu conseguir terminar esse vídeo, tá bom. E ela morreu velhinha, ela já tava com quase 11 anos, era um cachorro de porte grande. Cachorro de porte grande não vive tanto, assim. E ela tava doente mesmo, e eu falo que ela não poderia ter escolhido outro dia, porque eu sempre falei que o dia que ela fosse, eu ia junto. E no fim, enfim, ela escolheu um dia que eu nem tive como ir junto. E como você pode perceber, eu ainda sinto muita falta da Loba, então por isso eu não consegui terminar esse livro. Se você terminou, não me conta o que aconteceu com o cachorro, mas não me conta mesmo. Porque eu não vou aguentar. Inclusive a minha filha já leu e eu falei pra ela não me contar, porque eu não quero saber, principalmente se o cachorro morre. Então eu prefiro ficar nesse livro por aqui. E eu sempre falo, principalmente pra quem tá lá no clube, se você ainda não conhece, vou deixar o link aqui da descrição do nosso clube de leitura, que não tem problema você não terminar um livro. Às vezes, o livro tem algum motivo pra você não terminar. Ou porque você não gostou, ou porque esse livro não é o seu momento, que é o que acontece com esse livro. Apesar de amar Stephen King, amar todos os livros dele, eu ainda não tenho condições de terminar esse livro. Principalmente porque se ele vai lá e me mata, esse cachorro, eu ainda não vou saber lidar com mais essa perda, essa perda da louca. Especialmente quando a gente tá falando de cachorro, se você tem cachorro, você sabe que pega num lugar diferente. Então, é por isso que eu não terminei, mas eu recomendo muito a leitura, porque ele é um livro tão bom quanto todos os outros. Ele é bem fantástico, porque ele vai para esse universo fantástico, então ele faz jus ao nome, o Conto de Fadas. Parecido com o Instituto, o Instituto não é tão fantástico, só o final dele que vai ser mais fantástico. Mas não tô dando spoiler do final. Mas ele não é... o livro em si, o enredo em si não é tão fantástico. Esse aqui já é bem mais fantástico. Principalmente porque, já te contei, né? Que o Charlie, ele vai pra esse mundo novo, junto com o cachorro, procurar uma coisa que tá lá. Leitura super envolvente, um ótimo suspense, vai desencadeando os capítulos, então você não tem vontade de parar de ler. Eu só tive que parar de ler porque eu tenho muito medo do que o Stephen King vai fazer com esse cachorro. Não me conta, não me conta. Só me conta se você leu ou não leu, mas não me conta o que acontece com o cachorro. Vejo você no próximo vídeo.